Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, ao programa É para Provocar. Hoje, dia 21 de agosto de 2020, aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá pessoal, olá Sérgio, tudo em ordem? Tudo em ordem. Como sempre, a gente lamenta e presta nossas homenagens, né, às mais de 110 mil famílias que Sim. entraram nessa situação, né, de perdas por causa da gripezinha. E que, segundo a maioria das pessoas, não é culpa do Bolsonaro, ele não tem culpa Não, nenhuma não, não. disso. Não, culpa da gripe, da gripezinha, né? Culpa da doença ele não tem, mas que ele poderia ter ajudado. Exatamente, poderia ter feito um pouco Esse, mais, mas é muito louco, né? Você viu os números do último Datafolha, tá tudo bem para ele, tá tudo certo. enquanto ele estiver soltando a graninha, Vai que vai que vai. tanto é que ele já anunciou que não sabe o valor, mas com certeza irá, Uhum. né? Só que uma hora vai acabar, e no momento que acabar, que no seguinte a pessoa souber que não vai cair nada na Uhum. poupança, como é que ele chama? Poupança social, É. E a coisa muda de aí, figura, sem e dúvida. aí nós já vamos estar com quase 200 mil mortos, Pois é. aí a coisa vai... Quem sabe ele venha a ter culpa, né? Vai saber. É. Não, mais cedo ou mais tarde ele vai pagar por isso, e o Trump também. Uhum. Bom, vamos começar com aquele caso da menina que foi supostamente estuprada pelo tio, Sim. e a justiça, muito corretamente, baseado na lei brasileira, né, que permite, em caso de estupro, principalmente de menor, né, e risco para a mãe, né, se interrompa o processo de gestação. E foi o que ela fez, Sim. só que tivemos aquele, perdão, aquele lamentável incidente com a Sandra Giromini. Sandra não, é Sara. Sara. É outro personagem bíblico. É. A Pois é. Sara Geromini, vulgo Sara Winter, divulgou o nome da menina, endereço Uhum. para uma cambada de gente vagabunda, que não tem outra expressão, né? Canalha, é. Canalha, ir lá fazer pressão e xingar a menina, imagina. Não, além é tudo isso, xingar a menina e tem. Como é o problema, na verdade, começa no Espírito Santo, quando o hospital, diante de. Aliás, eu acho que, embora tivesse super dentro da lei, o fato de ter uma menina de 10 anos grávida, sem saber que, tô com dor na barriga. Pô, você tá grávida, o que, não sei o que, não sei. Isso já basta para não querer seguir uma gestação, né? Acho que seria mais do que uma moça estuprada com 10 anos grávida. Daí entraram na questão que tinha 22 semanas e que passou do limite, que poderia, embora tivesse ali garantido pela lei, tivesse autorização. Aí que não se pode, não tinha, Condições enfim, técnicas. condições técnicas de realizar o procedimento, que também foi falado, olha, não é nada muito complexo, é um procedimento quase que de rotina, outros médicos falaram isso. Ou seja, o hospital fez de tudo para atrasar, né, que é um procedimento comum nessas horas, vão atrasando, até que não se possa mais fazer. E então começou ali o problema. Daí que a informação ali vazou, aí foram já para o hospital, ali já houve um tumulto, aí fizeram a menina ter que mudar de estado, aí no voo, a desqualificada da Sarah Winter, vazou a informação, no próprio voo a menina foi perturbada, foi espezinhada, quer dizer, dentro de uma aeronave, uma pessoa passando por isso tem que passar por essa humilhação, teve que entrar escondida no porta-mala do carro no hospital, que realizou muito corretamente o procedimento. Então, quer dizer, o médico que tem que ir, que enganar gente para ela dar o balão para entrar, chamar de assassino. Então é isso, as pessoas chamando uma menina de 10 anos grávida, estuprada, de assassina.
Eu não sei o que essas pessoas são, porque e daí tem político no meio. Em alguns processos dos protestos políticos regionais que conservadores foram lá. Então, assim, é indizível, eu não sei o que dizer. Para mim, é uma pauta que eu tenho muito apreço. É a questão do aborto. Para mim, é uma coisa muito importante. É a liberdade, acima de tudo. Eu prezo muito a liberdade em todos os aspectos. Eu acho que o aborto, acima de tudo, é uma liberdade. Deveria ser. Então, quando vê uma coisa dessa, daí mistura religião, que é outra coisa que me revira o estômago, esse fanatismo, né, os cidadãos de bem, né, todos cristãos, todos com uma arma na mão, uma Bíblia na outra e tá tudo certo, exatamente. Então é terrível, assim, uma coisa que são dois problemas muito graves, e um que é muito comum, muito mais que a gente imagina, que na nossa bolha não existe, mas é muito mais comum uma menina de 10 anos grávida. Isso tem por aí de monte. Aí você vê a estrutura familiar da menina, pai preso, a mãe falecida, quer dizer, aquela confusão toda. O avô, coitado, a avó, pessoas completamente inesclarecidas, aquela situação. E então isso já é muito triste, ver esse quadro. E daí, diante de um quadro desse, você vê o Brasil, né, atuando, o brasileiro, de alguma maneira, atuando. Mas acho que, tendo em vista o número de protesto contra tudo isso, a repercussão negativa que teve esses atos, e, enfim, o próprio Mourão, que era não falando, que não tem o menor cabimento, nada disso, eu acho que, de alguma maneira, a gente pode falar que a sensatez, o bom senso e a iluminação venceram, né, entre aspas, essa batalhazinha cruel que houve por aí. Desculpa, me estendi um pouco, mas é que é um ponto que me choca muito tudo isso. É chocante. O que aconteceu foi chocante, né? Inclusive, pessoas falando que a menina não reclamou, que a menina não. Uma menina, ela começou esse processo quando ela tinha 6 anos. Sim, sim. O que uma menina de 6 anos, que o pai está na cadeia, a mãe morreu, o que ela entende da vida para chegar para alguém e falar que o tio está fazendo isso ou está fazendo aquilo? Quer dizer, é da vítima, né? E ninguém fala nada do estuprador. Exatamente. É como se, para fins reprodutivos, pedofilia fosse uma coisa aceitável. Mas foi para, né, nascer uma criança, então a pedofilia do rapaz lá, que está sendo acusado, ainda não temos uma definição, né, por parte das autoridades, mas, quer dizer, não se fala nada do estupro, não se fala nada desse processo de usar uma criança para satisfazer seus instintos, etc. Então, a pedofilia absurda das suas formas, e a criança que é assassina. Eu não sei, não dá para entender a lógica, assim, é muito maluco, muito, muito maluco. A lógica é você ser obscurantista, é você achar que tudo tem que ser conforme está escrito na Bíblia, entende? Quer dizer, então, aí a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu não sei se Deus fosse falar, ele ia escrever um livro, né? Mas, enfim. Agora, o problema é que tudo estava devidamente dentro do processo legal e tudo sairia. O problema é essa Sara do diabo que pega e em prisão domiciliar faz uma coisa, se expõe o nome da menor, dá endereços, não é? Quer dizer, o que essa moça ainda está fazendo que não foi novamente presa? É isso que... Exatamente, não é... É um país de pouca vergonha, é um país de gente ordinária, entende? Sim. Que a justiça só prende preto e pobre. Agora, se você é meio loiro ou loira, pronto, já não é o mesmo caso. Quer dizer, essa menina já tinha que ter voltado para a prisão, que ela abusou da prisão domiciliar que lhe foi concedida. Exatamente. Dizer, ela nem devia estar tendo acesso à internet. Eu não sei quais são as regras da prisão domiciliar ou não, mas é uma coisa assim, aconteceu isso, é o que você falou, imediatamente ela tem que ser punida, rigorosamente, porque devia ser punida já pela estupidez, pelo pensamento idiota, mas isso aí ainda não é crime, né, você ter um pensamento estúpido, mas o que ela fez é crime, expor uma menor de idade
E é o que eu falei, imagina um voo, essa menina tendo que... O fato dela ter que pegar um voo para mudar de estado já mostra quão podre é este país, quão nojenta é essa gente, que faz a menina ter que mudar de estado para poder realizar um procedimento coberto legalmente. E no voo ela passa por uma humilhação tremenda. Ela é a avó. Imagina, parece que a menina só ficava abraçadinha com a girafa dela. Olha, imagina essa cena, eu fico... Ninguém viu que é uma criança. Não, Né? eu não sei o que pensam. Que estrutura teria essa criança? Não, e além de tudo, ocorre risco. Digamos que, bom, beleza, vai ter o filho e tal. Eu acho que ela nem se quisesse, poderia ter. O corpo dela não aceita, não dá para desenvolver um feto. Quer dizer. Quer dizer, a dilatação, quer dizer, exatamente, tudo isso. Não tem estrutura física. Um absurdo. E que condições psicológicas e materiais. Sim. Uma criança de 10, agora 11 anos, quando a criança nascesse, ter para criar um filho. Imagina. Assim, é uma gente absurda. Eu gosto muito de charge, né? Charge, tirinhas e tal, e eu acho que a gente consegue estudar muito a história, né? Momento político por elas. E tiveram muitas que falaram muito bem, mostraram muito bem, sabe aquela coisa? A menina numa fogueira, como se fosse uma bruxa da Idade Média, aí sai o cordãozinho umbilical e o padre, né? Que beleza, uma nova vida, é a menina morta, queimada ali, cordão umbilical. É bem isso, então, quer dizer, é obscurantismo, é o que você falou. Teve um lamentável pronunciamento de um bispo aí da CNBB, que é 2 crimes que foram cometidos. Vá tomar banho, sabe? Eu acho absurdo. Assim, como diz, vai lamber sabão. Sim. Tem a Santa Dó. Agora, nessa história toda, a gente tem que destacar também o Felipe Neto e o Whindersson Nunes, que são figuras que muita gente critica, goste ou não goste, mas que de alguma maneira fizeram uma coisa bacana, que o Felipe Neto, né, prometeu para a menina que vai arcar com o estudo dela até a faculdade, o que é muito bom, e acho que o Whindersson Nunes, pelo que eu vi, eu não fui a fundo, ele falou que bancaria todo enfim, uma assessoria psicológica para ela, tudo que ela precisasse e tal. Ótimo, se eles ótimo, acho. Fazer. É maravilhoso, então é isso, e aí vamos de estudo, entendeu? Que ela possa se tornar alguém muito bacana, muito, sabe, proeminente, que possa fazer a diferença e que essa história dela sirva para alguma coisa, porque, enfim, que sabe, essa história, que a questão toda do aborto venha a público, que seja discutido de uma maneira, uma maneira realista, uma maneira, como eu posso falar, objetiva, e não dessa maneira mística e fanática que é. Eu acho que isso vem bem na esteira do discurso do John Biden, né, ontem, né, que ele aceitou. Sim. A nomeação, que chama, eles falam nomination, né, que nós falamos. Nomeação? Nomeação, né? Às vezes eu sei inglês, não sei português. Isso é porque o meu pai era professor de português. Aí, então, ele falou, né, que um dos objetivos dele é, por fim, a era das trevas que representou esse período, né, do Trump. Né? Eu acho que isso é exatamente isso aí, e o que está acontecendo no Brasil é consequência disso aí, e esperamos que isso realmente acabe, porque, olha, realmente dá vontade de descer do barco, né? Não, descer do barco e botar fogo no que ficou para trás, porque não merece, sabe? Que gente horrorosa. E também, agora mudando um pouquinho de assunto, tem lá o tal dossiê do Ministério da Justiça. Sim. E o Supremo Tribunal Federal ontem, por 9 votos a 1, se você me disser quem foi o voto contrário, você ganha. Eu fui atrás, eu pensei mesmo, falei, quem que é essa pessoa que... E por algum momento eu falei, acho que foi o Gilmar Mendes, porque ele é Marco Aurélio, né? Marco Aurélio sempre vota por contra. Se é outro também que... 9 a favor do dossiê, ele votaria contra. Sim. É impressionante, né? Mas eu acho engraçado assim, mas esse não era um dossiê secreto que só descobriram, né? Adianta o Supremo proibir?
Exatamente, não, eu também achei tão estranho, porque votaram como se fosse uma coisa viável. É de um absurdo tão grande que devia ser caso de cadeia, acabou, não tinha que estar gastando tempo para ver se. Que bom que deu 9-1, evidenciando. Aliás, eu não sei por que deu, tem um a menos, quem que não votou? O Celso de Mello, né, estava de licença médica, Ah, tá. fazendo Não tinha reparado. exame, né? Aliás, não, ele passou por um procedimento cirúrgico, se não me engano. Não sei. Blá, Enfim. blá, blá, enfim. Mas aí, essa questão do dossiê, inclusive que os comentários que eles fizeram é que é uma coisa primária, mal feita. Sim, e o termo até é bisbilhotice, é o termo que destacou em vários. É bisbilhotice, não tem outro nome, é molecagem. Isso não me surpreende, né, nesse governo, porque só faz besteira e tem tudo de péssima qualidade. Mas a intenção, não importa se o serviço é mal feito, a intenção era ficar em cima de quem faz oposição ao governo, não é? Dentro do serviço público, dentro das. Claro, é um objeto de pressionar, de pressão para pressionar, é uma. Quer dizer, é intimidação, é o fim do mundo, é o que você falou, que não tem cabimento. Foi um julgamento como se fosse algo viável, algo. Ah, vamos ver, então tá bom, vai continuar. Antifascista, o nome já é muito estranho, né? Como, sabe aquela coisa? Parece que ser antifascista é crime. Sabe aquela coisa? Fundação pró-câncer. Você fala, então vocês são a favor do câncer? Como é que é essa Isso. Aí, é o fim do mundo. de investigarem os fascistas, eles Exatamente. são antifascistas. Quer dizer, é uma coisa assim, completamente absurda, estapafúrdia. Né? E não adianta proibir. Tá, proibiu, quer dizer, eles não usam legalmente qualquer coisa provinda desse dossiê. Mas e se amanhã continuam a fazer na surdina? Exatamente. Na boca pequena? Porque esse governo não tem ética. Né? Ele não está proibido, então não vamos fazer. Amanhã eles começam a fazer tudo de novo, e ainda mais que não houve nenhuma sanção a nível penal, foi só administrativo. Sim, isso também. É o que eu falo, eles estão tratando com muita naturalidade, embora visivelmente esteja havendo uma certa força por parte do STF de melhorar as relações, etc e tal, mas ainda assim me parece algo bastante grave e que, embora tenham usado palavras fortes, né, durante os votos, eles deixaram claro que não é brincadeira. Mas ficou nisso, né? Então tá bom. Então tá proibido, viu? Ó, então pronto. Fica de castigo, hein, se fizer de novo, ou se continuar fazendo. Muito estranho. Não me convenceu, né? Tinha que ser, e o que é pior, né? Ficou um jogo de empurra, porque, pelo que se apurou, esse dossiê começou no dia da saída do Moro. Sim. Também o outro não era ministro ainda. Uhum. É estranho, exatamente. E o que tem por trás, né? A gente fica. Não, por trás eu sei que tem. Não, mas a intenção era por trás, justamente. Então, o negócio é triste. Esse governo você tem que ficar de olho aberto, porque eles não têm escrúpulo. Não tem. É uma gente horrorosa, é complicado. E por falar em falta de escrúpulo, a ação do Palocci, depois de todo o malefício que causou, os desastres que causou, e que causou, e também podemos dizer até a própria eleição do Bolsonaro tá nessa história, porque essa delação vazou, né, toda a Lava Jato, né, uns dias antes da eleição, primeiro turno, parará. Quer dizer, aí chega essa conclusão que ele não apresentou prova de nada, ele se baseou em notícia de jornal. Sim, que é uma coisa que não. Aí sem incipiente, né? Quer dizer, que ele só usa, ele por acaso ele lembrou de um dos nomes lá, que é o único nome que ele lembra. Quer dizer, é cheio de coisas, e é o que você falou, basicamente, alguma alta porcentagem de responsabilidade na vitória do Bolsonaro, isso tem.
Eu acho que foi um vazamento tão... Ainda que não, eu vou lembrar do caso do Lula, da ligação do Lula, da Dilma pro Lula, do Bessias, lembra? Eu acho que são que os dois foram liberados, vazados pelo Moro. São dois casos interessantes. Ainda que um, de fato, na questão do Lula ali, eu acho que tinha, de fato, houve, não tinha muito o que fazer, houve, realmente revelou uma coisa podre ali. De fato, houve uma coisa muito estranha. Mas nesse caso aí, foi impactante, foi o que foi, e... Quer dizer, interferiu na eleição, evidentemente houve uma interferência, e agora disse que não é nada. E fica como isso tudo, né? Não, e é aquela coisa, aí o Gilmar Mendes cancelou qualquer resultado ou efeito das buscas e apreensões realizadas baseadas nessa delação. Uhum. Parece coisas que eu vejo nos julgamentos, né? Que o advogado de acusação fala, não, mas ele matou com faca, deu 54 cara. Aí o juiz fala assim, o júri não deve considerar isso. Exatamente, não, ignore isso. Vocês ignoram, sim, mas e o efeito que causou? Exatamente. Não adianta, isso é aquelas coisas assim que brada aos céus, né? Quer dizer, então não dá, quer dizer, esse cara tinha que apanhar de vara de marmelo durante pelo menos umas 5 horas seguidas. Sim. Agora, por isso que ele fez. Sim, agora o que é complicado, que me parece estranho de alguma maneira, é que eu não tenho dúvida de que o Palocci saiba de muita coisa e esteja envolvido em muita coisa. Enfim, ele tá. Sim. Agora eu acho estranho que ele use, que seja uma delação que de fato não seja. Ele poderia, eu acho que ele tem evidências, conhecimento e material para ter feito uma delação de verdade, uma coisa para derrubar de fato. Já que fez, já que se propôs a isso, já que mostrou-se para o PT ser um inimigo, digamos assim, por que não fez direito, né? Por que fez uma coisa... Isso me parece estranho. Não tem, é bastante claro. Ele está no Chilindró, né? Aí ofereceram, pela delação, a possibilidade dele passar à prisão domiciliar. Sim. Então ele inventou isso. Então, mas eu tenho certeza que ele tem material que não precisa ser inventado. Você acha que o homem dele, que ocupou o cargo que ele ocupou, esteve no posto que ele esteve no governo petista, você acha mesmo que ele não teria evidências e materiais reais muito mais forte do que isso? Eu nem estou dizendo que o que ele está denunciando seja falso, mas ele não apresentou prova. Sim, então. Mas é que não tem prova de nada? Não. E delação premiada é isso, você tem que apresentar prova. A prova, senão como é que vai fazer? Né? Aí fizeram buscas e apreensões e prisões, e pororó, e vazamentos, e agora chegaram, a própria Polícia Federal chegou à conclusão de que a denúncia do Palocci é inconsistente. Uhum. Isso quase 2 anos depois? Exatamente. Quer dizer, olha, esse país, só dando, desculpa a expressão, mas só dando descarga e começando de novo, viu? Porque isso. Não dá, bicho. Umas coisas assim que até Deus duvida. Você vê lá nos Estados Unidos, que é vagabundo, que depois a gente ainda vai falar, do tal do Bannon, saiu, mas ele teve que pagar $5 milhões de fiança. Sim. Ou seja, se ele escapulisse, são $5 milhões. Sim, provavelmente é um dinheiro que a gente vai falar dele. Eu vou falar esse raciocínio. Mas então, enfim. Quer dizer, mas o que eu estou dizendo, a falta de seriedade com que as coisas são, principalmente quando se trata dos inimigos, dos pobres, dos pretos, aqui a coisa é completamente a revelia e à margem da lei. Uhum. Por isso que está se lutando com esse negócio das prisões preventivas, por causa disso. Porque o que a Lava Jato fazia, ou faz, né? Ela prende o sujeito provisoriamente, por tempo indeterminado, não respeitando o que a lei diz de que são os quesitos para essa prisão, mantém o sujeito lá até o sujeito fazer uma denúncia. Entendeu? Sim. Aí o cara está naquela. Esses caras vão me manter aqui. Aí o cara pega e faz a denúncia. Sim, é aquela coisa. Por um lado, serviu, funcionou, porque muita coisa se descobriu por isso, verdadeiras e muita coisa. Mas é a velha história. Então você pega a Constituição e joga no lixo. Daí vamos cada um por si, viva a barbárie. Né? Faz tortura. Tortura também faz as pessoas falarem que é uma beleza.
né? Mas não, não se deve usar. Então é isso, é errado, entendeu? Por mais que a gente queira, que sejam, não há dúvida de que há muita corrupção, que são corruptos, mas não é esse o caminho. Há que se achar um caminho legal para se fazer as coisas, entendeu? É igual o caso do Dallagnol, que a tal do julgamento do PowerPoint já foi adiado mais de 40 e tantas vezes. Não, e agora também ele quase. Não, O Marco falta Aurélio isso. também, né? Não, foi o Celso de Mello. Foi Celso de Mello Antes de sair para os seus elegeu exames ele. e cirurgias, fez aquela sentença estapafúrdia dizendo que tudo é liberdade de expressão, como se um procurador da República pudesse ir para o Twitter e falar o que ele quer. Um juiz. Isso vira uma terrível zona para falar. Sim. Sobre isso ainda, eu li esses dias também, chocado, essa semana. Não sei se você vai lembrar uma procuradora do Rio, ligado na investigação do caso Marielle, e que estava estranho, que saía, foram ver a mulher super bolsonarista, foto nas redes sociais e não sei o que lá. Quer dizer, mostrando, né, o seu posicionamento. E aí não deu nada. Depois de mais de um ano, eu acho, de investigação, não deu em nada, que isso aí não tem problema nenhum. Isso não interfere no posicionamento dela. Quer dizer, isso aí é uma manifestação legítima da cidadã. É complicado, né, velho? Ela tá decidindo uma coisa que os bolsonaros estão, né, envolvidos, faz parte da confusão toda ali o nome deles, e ela tem esse posicionamento, essa postura. O que é estranho, né? Quer dizer, para os amigos, exatamente. Para os inimigos, nem a lei. Nem a lei, né? Exatamente. Quer dizer, é o que eu via na minha cabeça, na minha telha, né? Quer dizer, então, e ainda teve aquele negócio que, segundo consta, parece que houve um dedinho numa tecla errada ali que deu a perda de prazo. Aquilo que a gente tinha falado, né? O recurso para a prisão do coisa. Se bem que depois foi o Fachin, né? Que cancelou lá o. Não, o Gilmar. Foi o Gilmar. Imagina, quem se não ele? Até faz parte. Porque é tanta burrice que a gente fica sem saber. É como diz, né? É ruim com eles, pior sem eles, né? Não estou defendendo que não tenha não, Supremo, de forma nenhuma. Mas, pelo amor de Deus, é preciso maior seriedade. Essas coisas aqui no Brasil está demais da conta. Esse vai e volta, esse picha encolhe, um solta, o outro prende. Quer dizer, é uma coisa assim que não tem lógica. E a lei mesmo que deveria. Quer dizer, todo mundo tomando suas decisões à revelia da lei. Para que ter lei? Né? Não, olha, eu vou te contar. Enfim. E também tivemos aquela que eu te mandei, né? Uma reportagem do Intercept Brasil. Ricardo Felipe Pecoraro, um juiz lá do Paraná, de Londrina, se não me engano, devido à preocupação do povo de Londrina, o clamor do povo de Londrina que veio às ruas, fizeram protestos e não sei mais o quê, preocupados com essa tal de Sleep Giants, e não sei o quê. Aí ele resolveu investigar o que está denunciando o crime. Quer dizer, em vez dele investigar... Não, é o jogo do contrário, sabe o jogo do contrário, o dia do invertido? Não, é o que eu estou falando, é o samba do crioulo doido. Quer dizer, o cara investigar quem está usando verba pública para fazer comercial em site, que dá notícia falsa, que destrói reputações e não sei o quê, ele vai fazer um inquérito para averiguar quem é a pessoa que está denunciando esses crimes. Não, é muito estranho. Eu até tenho algumas certas ressalvas com o Sleep Giants, eu acho louvável, mas chegou uma hora que pareceu, sabe, cagação de regra? Sabe quando você conhece também muito e daí, mas quer dizer, nada justifica, e não deu em nada, foi uma coisa que passou, não deu em nada essa investigação, mas a intenção é que preocupa, saber que essas pessoas estão às voltas, entendeu? E a intenção. Um policial, a polícia, ela abre uma investigação baseada num crime. Claro. Houve um crime, então eu vou investigar.
Agora, isso é o processo inverso. Eu vou investigar para ver se há um crime. Entende? Eu tô sem trabalho, tô sem nada o que fazer. O povo de Londrina tá o povo de Londrina me pressionando contra os judiciários, né? Porque se ainda fosse um juiz federal, sei lá o quê, não, um policial federal ali de Londrina, no Paraná, numa cidade. A dor, quer dizer, realmente, olha, o fim do mundo, viu? Eu realmente não sei o que fazer desse povo. Né? Mas é isso, essas pessoas, isso é um caso. Quantos desses casinhos e coisinhas não estão acontecendo por aí? Porque cada um vai lá, toma a sua decisão, tem seu certo grau de autonomia, até a página meio, e vai fazendo, entendeu? E daí quando você vê, é na sua porta que estão batendo, entendeu? Esse é o perigo disso. Esse aqui é o perigo. Isso aí não deu nada, não, realmente não deu nada. Mas é isso. Quantas células, vamos chamar de células, estão aí agindo? Uma hora vão bater na sua porta e aí você vai falar, e aí? E agora? Não, isso vai descendo a cadeia de comando do soldado ali da esquina. Não tem aquela história clássica do AI-5, né, que tá na mesa ali, alguém falou, olha, o problema disso tudo não sou eu, não é você, não. O problema é o guarda da esquina, entendeu? Como que ele vai interpretar tudo isso? Essa é a história, é o guarda da esquina. E isso vem naquela história que nós temos batido também aqui na tecla de que a polícia tem feito de forma intensiva, sucessiva e progressiva cada vez mais absurdos, mais abusos de poder, etc. E tal. Agora já tira-se pelas costas, né? Como já houve o caso de 2 motoqueiros aí perseguidos, no mérito da questão se eram ou não eram ladrões, mas o fato é que o cara ainda estava na moto de costas, já levou o tiro, já caiu. Sim. É complicado. A polícia tá, enfim, as autoridades em geral. Exatamente. Entendeu? São tempos estranhos. Tempos de trevas. Uhum. E mudando um pouquinho de assunto, né? Tá um bochicho danado com essa história das voltas às aulas. Sim. E segundo as más línguas, né? Aliás, estamos aqui baseados numa reportagem de Priscila Meng, Felipe Pereira e Patrick Mesquita, do UOL e do Estadão. Né? E diz que na Boca Pequena, lá na Prefeitura de São Paulo, já se fala que volta às aulas esse ano não vai ocorrer. Não, o Bruno Covas, ele é abertamente contra a volta às aulas, né? Ele tá sempre se posicionando achando que é cedo, etc e tal. Não que ele tem razão. O problema das voltas às aulas que eu vejo, tem países que fizeram, funcionou, e tem países que fizeram, foi um desastre. Aí a gente lembra que a gente está no Brasil. Qual das duas opções você vota? No desastre. Você acha que a gente vai ser o país que vai fazer e vai ser ótimo? Eu não aposto nisso. Ai, meu Deus do céu. Pois é fogo. Entendeu? Então... E outra assim, coisa também. Não, prossiga, depois eu falo. Não, eu ia falar porque eu tive conversando, enfim, com a pessoa próxima que ela é dona de escola particular. E eu perguntei, eu falei, e aí, como é que tá? Ela falou, cara, tá uma loucura, tá uma coisa que eu nem sabia detalhes. Ela falou, além de tudo isso, isso vai gerar um problema de logística muito grande, porque assim, as salas têm que ter, não lembro os números agora, mas uma porcentagem tal de alunos, e aí tem que ter rodízio, então quer dizer, tem a aula que o aluno vai um dia, não vai no outro, ela falou, eu prefiro fazer por semana, pelo menos você mantém em mim, então assim, você vai uma semana, outra semana você fica em casa, você aplica rodízio, aí tem pais que querem voltar, tem pais que não querem que volte, aí você tem isso, aí tá pagando a matrícula, gente que já deixou de pagar a matrícula, o índice como fala, na inadimplência. Então, assim, você gera, tá uma loucura, assim, para conseguir gerir isso aí, a logística da coisa de como vai ser, isso no privado, tá? Que tem mais recursos, que tem isso, tem aquilo. Aí, agora, o público, eu não sei como vai ser. Eu vi hoje uma matéria, por exemplo, que estão distribuindo tablets, fizeram compra de tablets, alguma coisa assim, mas eu não sei o que isso interfere ou não. Agora, é complicado. Eu tô assistindo, mas sem saber também. Mas acho que esse ano já perdeu. O ano já perdeu. Não vai, ninguém vai ser reprovado, ninguém vai. Eu não sei.
Porque, inclusive, saiu, eu já tinha ouvido antes esse assunto, mas saiu mais uma reportagem hoje sobre essa síndrome, né, Uhum. que está dando nas crianças. Essa síndrome já tinha dado na Europa, nos Qual Estados Unidos. síndrome, desculpa? Eles não deram nome Ah, ainda, tá, mas mas entendi. parece que está relacionada com o Covid-19. Ela produz uma chama-se Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, Hum, né? Que ela começa a dar uma, como está falando o próprio nome, uma inflamação nos sistemas do organismo e produzindo reações fortíssimas, inclusive chegando até a óbito. nossa. Isso quer dizer que pode ser que essa história de que os jovens, né, crianças e jovens estavam, de uma certa forma, seguros, né, pode não ser bem verdade. Bem isso. Né? Então, quer dizer, Preocupa, claro que sim. você põe em risco as crianças fazendo isso, para não falarmos do fato de que muitas crianças convivem com seus pais e seus avós, Claro, gente. bisavós. Então, de repente, você pode estar justamente indo para um buraco do qual até parece que a gente está começando a querer sair, que Sim, sim. está Pela diminuindo primeira o número. vez, né, a gente chegou num número que não é grande coisa, mas é alguma coisinha, né? Exatamente, né? A média de mortes vem caindo, ainda é muito alta, mas vem caindo, a média de contaminação vem caindo, Sim. né? O número de estados em aumento de mortes e de contaminação também vem caindo, oscilam bastante entre estável e, às vezes, alguns até caem, né? Se bem que ninguém me tira da cabeça, não estou dizendo nada, não estou afirmando nada, não tenho prova de nada, mas ninguém me tira da cabeça que o Rio de Janeiro, com queda de mortes, isso, tem alguma coisa errada. Olha, Eu também, quando eu leio isso, eu acho estranho também. mas é pura. Sim, Não estou afirmando nada, não tenho palpite. disso, mas algo me diz assim, sabe, né, do fundo das entranhas, que Rio de Janeiro, queda de tudo, olha, something is wrong over there. Mas, enfim, Ah, aí. Então, aí você pega, nesse processo que a gente está indo, começando a ter indícios de uma queda, uhum. você entra num processo desse, de que você pode estar contaminando as crianças de forma que elas passam a correr risco e ainda contaminar seus pais e seus avós. Sim. É um Não, e aquela absurdo. coisa, o que de fato vai mudar? Eu não sei, eu acho que se É, puder segurar. Muda muito, eu falo, veja, eu tenho criança em casa. É caótico. Eu, graças a Deus, eu tenho minha sogra, minha mãe, a gente consegue se organizar. Agora, quem não tem ninguém? Marido, mulher, criança, é de enlouquecer, você não consegue trabalhar, porque a criança precisa de atenção, etc e tal. É uma loucura. Então, existe esse lado também, eu não nego, mas no sentido pedagógico, didático, você vai me desculpar, esse ano está perdido. O que tem que aprender, aprendeu via distância, AD, leu na Barça, não sei o que fez. Mas, né? Agora, dizer que tem que voltar às aulas, porque tá bom, esse ano está perdido. Então, vamos dar por perdido e vamos, não sei. Eu acho que não é hora, é o que eu falei. Eu não aposto no Brasil como como correu bem a volta às aulas lá. Eu não acredito nisso. não, e E vamos e outra, venhamos. eu tenho amigos na universidade, diversas vezes, volto às aulas. Opa, isso em Santa Catarina, por exemplo, que é um estado bem problemático com os números. Parou, mas 2, 3 vezes voltou. Agora é EAD de novo. Agora só tem uma que só volta no fim do ano. E olha lá, deve voltar só no que vem. A outra tá para voltar em outubro. E às vezes não volta, entendeu? Então, assim, isso as faculdades. Então, eu acho que. E outra coisa, não sei se você viu, a Nova Zelândia, que é um caso maravilhoso voltou, né? Depois de não sei quantos dias sem uma transmissão interna, voltou a ter. Evidentemente, agiram muito corretamente, lockdown, bloqueou tudo, mostraram a que vieram e tá sanada a questão. Ou seja, nada é garantia de nada. Dizer que, não é, o caso do Vietnã, né, que estão indo muito bem, eles não estão pagando hoje, mas eles podem pagar amanhã, porque eles não têm transmissão, eles estão isoladinhos ali, mas e quando o resto do mundo tiver mais calejado, né, tiver imunizado, eles vão estar virgens. Então, ou eles não podem se fechar para o resto do mundo o tempo todo.
Ou seja, é uma coisa muito dinâmica e muito não existe, existem 1000 tons de cinza nisso tudo. Então é complicado. Agora, voltando para as aulas, a minha aposta é essa: não vai perder nada, não vai ganhar nada, tem que manter fechado. Não sei muito qual é o lobby por trás disso, entendeu? Preferível não. O lobby são as escolas, né? Sim, mas assim, teoricamente eles estão cobrando, eles estão. É o que eu falei, aumentou a inadimplência, aumentou, mas eu estava falando pelo menos com esse exemplo dessa minha conhecida que é proprietária de escola. Falou: olha, eu tive muito pouco números, assim, são menos de 5% de inadimplência. Eu imaginava que seria, e muito pouca gente que saiu, e teve gente que entrou ainda. Ou seja, ela teve que dar desconto, aquela coisa toda. Mas ela falou, por A mais B, acabou compensando, a gente tá se virando. Mas é uma coisa, desculpa, que eu esqueci, eu tinha falado, ela falou outro absurdo, mas é uma coisa que vai exigir das escolas, aquilo que eu falei, vai ter um rodízio. Quando o cara tiver em casa, ele vai ter que estar aprendendo. Ela não consegue duplicar o número de professor. Então, a sala de aula vai ter que contar com um sistema de transmissão, sabe-se lá como, da aula via internet. Ou tudo isso vai exigir investimento, piriri, pororó, não sei o que, know-how. Ou seja, não vai ser moleza, não é simplesmente retomar as aulas. Tem muita coisa por trás. Então, eu fico pensando no setor privado, que eu estou falando, no setor público não vai ser mais simples que isso, não. Com certeza. Também Itália, Espanha, Alemanha estão todos com aumento de contaminação de Sim, sim. Quer dizer, né? E como essa vacina vai demorar? Vai demorar, não adianta. E a tal da vacina russa eu não tomaria, depois que o opositor lá foi envenenado, imagina a vacina. Né? Então, não, os russos não. Não digo os russos, não, mas o Putin, o filho da Putin. O Putin. Não, mas os russos são. Eu não estou xingando ele. Assim, eu não estou xingando ele, porque, na verdade, ele é o filho da Putin. Né? Então, eu não sei, não. Eu não tomaria vacina russa nem com vodka. Né? Bom, aí, próximo assunto interessante foi a derrubada do veto do presidente Bolsonaro ao reajuste dos funcionários públicos, que foi um corre, um pega para capar. Pelo menos uma vitória desse governo, né? Pô, tá precisando, nada, né? Vitória nada. Não, mas foi mantido o veto. Sim, mas a que penas, né? Tudo sim. lambança do governo, porque o governo fechou um acordo com o Congresso para esse auxílio aos estados, né? Uhum. O Congresso retirou algumas categorias desta proibição de reajuste. E o governo concordou. E aí a lei foi votada e foi aprovada. E foi a sanção do presidente. Chegando lá, o Paulo Guedes, aquela sumidade da economia, aquele coração benevolente, sanguinolento, como é que fala? Bibi no ouvido do Bolsonaro, e o Bolsonaro vetou essas categorias que haviam sido acordadas que ficariam isentas. Eu acho que eram o quê? Militares, médicos, policiais, professores? Policiais. Agora, é importante se frisar de que o Bolsonaro, nas vésperas do veto, aumentou o salário da Polícia Militar do Distrito Federal, que é paga pelo governo federal. Não é? Tá, não pelo Estado. É pago pela União. Então, ele aumentou o salário dos policiais militares do Distrito Federal e depois vetou os dos estados, sabendo bem que o pessoal dos estados, as polícias militares dos estados, iam ficar de olho no aumento da polícia militar do Distrito Federal. Só que agora os coitados dos governadores estão impedidos de fazer qualquer coisa. Olha só. Mas isso é uma coisa que eu me pergunto, isso aí não é só para funcionalismo federal ou isso aí está em todas as esferas? Não, isso foi o acordo para emprestar dinheiro para os estados, para fazer a compensação para os estados da perda do ICMS, né? E sim, para
os municípios do ISS. Então, a contrapartida que o governo exigiu foi justamente a impossibilidade de aumento para o funcionalismo público estadual e municipal. Tá. Excetuadas aquelas categorias que o Congresso tinha afirmado o acordo. Mas só que depois ele aumentou da Polícia Federal. E bloqueou geral. E bloqueou geral contra o que havia sido combinado com o Congresso. Sim. Aí, o Senado pegou e deu-lhe essa raspada, entende? Aí ele teve que sair correndo. Sim. E beijar a mão do Rodrigo Maia, que acabou auxiliando. Né? Mas é aquela coisa, né? Quer dizer, mas concessões ele teve que fazer. Claro. Política, é isso. Pois é, mas eles não estão acostumados com isso. Não estão, exatamente. Eles não. Essa história também de desrespeitar acordo é um negócio sério. E não é a primeira vez que o governo Bolsonaro faz isso. Né? Então, isso é um problema. A credibilidade assim, é para o espaço. Né? Agora eu me pergunto o seguinte, eu fico pensando, bom, mas no fim das contas vetou e foi exatamente isso. Agora, é complexo, porque daí agora, será que... E os aumentos que a gente vê sempre de deputado, senador, judiciário, esses aumentos, né, quem vota são eles mesmos. Então, eu não sei qual que vai ser a repercussão disso, até 2020, 2021, sentido de greves e etc e tal, insatisfação geral, porque é complicado. Eu não sei, eu fico... Porque, assim, você não vai ter, mas o Estado continua gastando muito, o Legislativo, e continua se dando aumento, etc e tal. Então, é aquela coisa, é o trabalhador que arca com isso, entendeu? É o camarada que vai... Pois vai haver uma insatisfação enorme. Inclusive, essa estratégia do Bolsonaro vai colocar as polícias militares de mau humor com os seus governadores. Sim. Né? E eu não sei se os governadores vão ser capazes de explicar que isso veio desse acordo, né? Sim. E que foi o veto do Bolsonaro que impediu o aumento, né? Se bem que para obter essa manutenção do veto, ele concordou que poderão haver emendas parlamentares, ou seja, aí, dependendo da situação, vem uma emenda que permite isso ou permite aquilo. Porque o Bolsonaro, eventualmente, também vai descobrir que funcionário público também vota. Exatamente. Então, e é o que a gente estava falando lá no início. Então, a gente volta para os R$600, que ele falou hoje que vai manter não sabe a quanto, que vire 300, que vire 200. Se você recebe 600 hoje e 200 amanhã, você sente falta. Você fala, opa, que é isso? Então, se o sorriso estava largo, o sorriso diminui. E, eventualmente, vai, no fim do ano, provavelmente, não é sustentável, não tem o que fazer. É uma coisa, maravilhoso, é coisa que a Finlândia faz, né, a renda universal e todo mundo tem, maravilhoso, mas é inviável. Então, eu não sei como vai ser. E, novamente, aquilo que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, e acho que vale insistir. O Paulo Guedes vai de encontro a tudo isso. Não dá para manter isso e manter Paulo Guedes. Não dá para manter Centrão e manter Paulo Guedes. Porém, é o que eu estava ouvindo hoje. O Bolsonaro está vendo que o Centrão é muito melhor para ele do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes só faz ele se dar mal. O Paulo Guedes só atrasa a vida dele. Não, o Centrão, né, é uma âncora. O resto, pô, que maravilha, tá ali. É a política, né? A política, o populismo. Ele descobriu que dando dinheiro é o paraíso. Só que o Paulo Guedes é o contrário disso tudo. Então, não sei. Paulo Guedes queria dar 3 prestações de 200. Não vai valendo. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro junto. Vamos lembrar que isso aí é uma coisa, é uma conquista do Congresso, né? Dos deputados, não foi? Sim, mas quem está faturando? Sim, não, sem dúvida. Mas vale lembrar, para quem esquecer, vale só lembrar que daqui a pouco ele vai falar que foi ele, o pai dos R$600. Não foi. Caberia à oposição fazer esse papel. Mas cadê a oposição?
Eu não tenho visto. Você tem Não, visto alguma não. coisa? A última notícia é que ela estava em férias na Noruega. Agora, outra coisa, o Bolsonaro quer ampliar o Bolsa Família, chamar de Renda Brasil, Uhum. forma que ele acha que ele vai manter esses ganhos. Então, aí precisa sair a CPMF, pelo menos. Pois é, ou tirar dinheiro de outro lugar. Exatamente. Quer tirar da educação, aliás, da educação não, ele quer tirar do censo, né, de 2000 Uhum. do ano que vem, né, de 2022, e passar para o Ministério da Defesa. Qual a ameaça que o Brasil tem para dar mais dinheiro para a defesa do que para fazer o levantamento dos dados que são absolutamente primordiais para qualquer Sim. governo, seja ela qual for. Mesmo a estambelhada política dele Para precisa de qualquer informação. evolução que haja, a gente tem que entender o que está acontecendo com o país. É a maneira de entender. O único levantamento país que se tem é o censo, então não se pode. Já vai mais 10 anos, né? Então, É. agora é isso. Ele quer continuar dando dinheiro. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Porque também eu acho que essa história de imposto não vai prosperar, não. Eu espero que não, porque novamente cai no nosso colo, entendeu? Uma coisa que fala, meu Deus, Eu é acho que aí complicado. vai ser difícil convencer os deputados, justamente nós estamos nos encaminhando, né, para 2022. O Bolsonaro só pensa em 2022. A única preocupação dele é isso, né? O que eu volto até eu não sei se já devo ter falado isso aqui ou não. O que eu acho que eu queria me tornar político, uma coisa para vir só com a ideia de acabou reeleição, gente. É a coisa mais improdutiva que existe é reeleição. Me fala um benefício, tá? Pensando no Brasil, conhecendo como funciona a política aqui, me fala um benefício da reeleição. E eu não esqueço que isso aí é uma coisa do FHC, meu queridíssimo FHC. Sim. Mas, cara, é isso. O cara tá em 2020 pensando em 2022 e a tendência é piorar. E assim vai, ou seja, são tempos perdidos ou utilizado para fazer outra coisa com outro objetivo. Quer dizer, eu acho não tem um ponto positivo a reeleição, é uma coisa que é fadada ao fracasso e é só ônus, assim, eu realmente É, sem gostaria que dúvida alguém nenhuma. viesse com essa bandeira de verdade. O Aécio falava que tinha esse interesse e tal, não sei. Porque também não é uma coisa que depende é uma coisa que envolve muita gente, é complexo. Mas se ninguém começar a mexer nisso com força, ser uma bandeira, cara, isso é um atraso muito grande para o país, muito grande. Pois é, mas quem está lá só quer saber de reeleição. Claro, farinha pouca é minha opinião primeiro. E é isso, não tem jeito. Eu era favorável a um sistema parlamentarista, Você já tinha comentado. 5 anos de governo para o chefe de Estado e chefe de governo, né, conforme maioria do Congresso. Então, seria maravilhoso. Na pior das hipóteses, tudo bem, presidencialismo, mas com 5 anos de mandato sem direito à reeleição. Perfeito. E todo 4 anos. executivo, né? O governadores, prefeitos, é isso. Exatamente. E Mas, outra, uma eleição só, 5 em 5 anos, vota para todo mundo, muda todo mundo, acabou. Não fica esse jogo. Não sei, são coisas que são evidentes para mim, são muito claras para mim que. Agora a gente estava falando também que é muito difícil de passar CPMF, e tal, eu também acho. Mas eu achava muito difícil de que alguém mandasse o Queiroz ficar em casa. E mandaram. não, mas aí que está, né? Mas aí é uma decisão monocrática, né? Tudo bem, certo. Mas ainda assim, Né? são decisões que você fala. Nós Pior vamos depender ainda. ali, ele vai depender ali de 200 e não sei quantos votos ali para. Tudo bem, mas pior ainda que é uma pessoa dando a cara a tapa. Que é alguém que tem cara de pau e não tá muito preocupado com isso. Não, não, Tá? aí que está o X da questão. Mas, A argumentação que o Gilmar usa, vamos entrar nesse assunto, né? Que né? nós até colocamos capa do nosso programa de semana passada. Eu até fiz uma piada de volta para o Chilindró, mas não deu. Não deu tempo, não foi. 1 hora depois que o programa foi ao ar, o Gilmar deu uma canetada e acabou com a festa. Sim. Né? Agora, a argumentação que ele apresentou é razoável, mas o que eu digo é assim: um juiz, o Fischer lá,
dá toda uma argumentação que está mais de acordo com a lei e com a tradição do tribunal lá, né, de não conceder a prisão domiciliar nas condições apresentadas pelo Queiroz. Sim. Aí, o Gilmar Mendes pega e diz, argumenta que os fatos. Porque realmente, por exemplo, os fatos são já de algum tempo atrás, não justificaria uma prisão preventiva. Né? Mas o que eu falo, o que o Ministério Público quer? Aliás, você também é partidário dessa opinião. O Ministério Público quer mantê-lo na cadeia para que ele acabe falando, a mulher dele, inclusive. Né? Então, aí eu pego o Gilmar e tal e coisa. Não vou dizer que não tem fundamento a sentença dele, mas é aquela coisa, mas não ajuda, né? Não ajuda, é isso. Agora, eu pergunto assim, vamos supor que eu, mísero mortal, tivesse lá preso, será que eu teria uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal para me manter em casa? Então, isso é maluco, né, cara? Os caras não têm uma pilha. Eu queria também entender isso. Por exemplo, vamos falar do caso do dossiê do Ministério da Justiça. É uma coisa que foi votada em questão de semanas. Entrou, saiu, votou e tal. E os caras não têm pilhas e pilhas e pilhas de processo parados há anos e, sabe, coisas de pessoas que talvez entraram para poder fazer um aborto e uma criança já está se formando. E eu te pergunto, como que, né? É louco isso. Você deveria entrar no fim da fila, o que você falou. Será que você chegaria lá? Eu não sei, eu não entendo exatamente. Não, eu acho que é inacessível para o cidadão comum. Que cidadão comum que for preso, sim, com prisão preventiva, que vai porque é caro, acima de tudo é caro. Vai conseguir uma sentença. E olha que foi o Superior Tribunal de Justiça do Rio, depois foi para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é para qualquer um. É outra coisa triste do Brasil. Quer dizer, se a qualquer cidadão estivesse garantido isso, não é? Tudo bem. Não, você tem que ter amigos, tem que ter dinheiro, tem pistolão, tem que ter pistolão, né? Amigo do presidente da República, né? Então, quer dizer, isso é que é triste no Brasil, entende? Quer dizer, uma justiça realmente equalitária, né? Que é igual para todo cidadão, que todo cidadão tem o mesmo acesso, o mesmo direito. Não, depende das suas influências, das suas relações e da grana que você tem para pagar determinados advogados que tomam um cafezinho com ministros do Supremo, ou até, às vezes, até um almoço ou um jantar. Um squatzinho. Um squatzinho e tal, e coisa. É diferente do Zé Bedeu ali da esquina, que é preso que roubou uma pasta de dente e está em prisão preventiva. Quando que ele vai ter uma decisão do Gilmar a favor dele? Nunca. Nem pois é. E outra coisa também, que o Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, derrubou lá o projeto de abuso religioso que o Fachin, nesse caso, estava defendendo com unhas e dentes, né? Sim. Aí que está. Existe isso? Existe. Todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe que existe, mas o que se argumenta é que isso se enquadraria na lei de abuso de poder econômico, não é? Então, não, de alguma maneira eu acho que também é perigoso. Você tolhe a liberdade de crença. De alguma maneira, você acaba, embora ele fale, não, mas uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem, se você parar para pensar por A mais B, se você for limitar o que pode ou não pode ser dito ou feito num culto, etc e tal, você está interferindo de alguma maneira na liberdade de expressão religiosa que seja. É aquilo que a gente sabe que existe, óbvio que existe, tá coisa, mas a gente tem que jogar pelo jogo, senão vão bater na nossa porta daqui a um tempo. Então é que nem aquele caso que a gente já discutiu aqui também das fake news, que eu me posiciono um pouco diferente de você, que eu falo, é criminoso, é tudo isso, mas não cabe ao Supremo ou não ser o gerente da história, ser o censor. E eu acho que essa história é a mesma coisa. Eu sou alguém que não tem amizade com religião, sou eu. Mas, e que sei que as coisas existem, mas há que se prezar por isso. Fala, bom, é uma forma de cercear liberdades, etc e tal. Então é preocupante. Eu acho que foi sensato ter acabado dessa maneira. Por mais que haja, né?
É aquela coisa, se a igreja usar os recursos dela para fazer campanha, para, Uhum. né, o pastor, o padre, Sim. Não, eu acho que pai de tudo isso tem que ser santo, discutido pontualmente, né? exato, eu enquadro na lei de abuso econômico, né? Aham, é isso. Colocar a coisa como religião apenas pode ser realmente perigoso. É. É o que parece, né? O Fachin é muito punitivista, né? Muito punitivista. Ele e o presidente que vem aí do Supremo, o Fux, O Fux. Fux, né? E Fux we trust. Vamos ver, né? E pegaram lá também do Intercept Brasil, não, do Estado de São Paulo, o RJ Guzzo, pegou lá o. Ah, não, isso foi do abuso religioso, foi uma reportagem do RJ Guzzo do Estado. É. Agora, o Intercept pegou foi as boquinhas da Da Damares, Damares. Conta pagando um pouco essa bolsas. história aí, como é que foi. Eu vi por cima isso, mas eu não. Então, aí pegaram e alguns dias atrás fizeram um documento lá para a Damares dizendo que as verbas para projetos do governo estavam sendo usadas para pagar bolsas, né? Hum. Funcionários Isso do vem de longa data, né? Ministério, e não só funcionários, mas pessoas ligadas. Essa entidade misteriosa, pessoas ligadas. Pessoas ligadas. E ela não tomou providência nenhuma, até que o Intercept pega e recebe de fontes assim, não identificadas, né, essa documentação, e aí agora parece que ela vai pedir ao Tribunal de Contas da União que faça Uhum. ação, mas olha, não Não, você parece. tem que, sei lá, falta proatividade, né? Você tem que, tudo tem que ficar, porra, vai lá e faz, sabe o que tem que ser feito, já sabia, né? Como dia, não sei quem disse isso, mas o poder corrompe absolutamente, né? É uma Sim, coisa sim. assim, não pode pôr dinheiro na mão e poder esse povo que eles fazem, eles aprontam. Você pode ir atrás que vai achar, né? Uhum, dá problema. Pode investigar que você acha o crime, né? Aí, nesse caso, sim. Então, agora vamos ver que bicho que vai dar, né? E para rapidinho, só comentando que nós conversamos outro dia sobre o Bitcoin, né? Uhum, E ele tem se valorizado em relação ao real, né? tá. Além de se valorizar em relação ao dólar, tem se valorizado bastante em relação ao real e está próximo já a 12 mil dólares, o que vai dar quase 70 mil reais aqui. Bitcoin Um vale Bitcoin, 70. Que né? coisa, hein? Que coisa, hein? Eu queria ter muitos Bitcoins, né? Agora, uma coisa que nós falamos aquele dia, eu esqueci de comentar, é que o Bitcoin ele vai sendo criado, e cada vez que ele vai sendo criado, o número de Bitcoins criados vai caindo, até que vai chegar lá para 2030, não sei, por aí, Ah, não vai existir, não vai se fazer novos Bitcoins, então ele vai ficar aquele número, ou seja, cada vez vai ficar mais raro. tá. Portanto, ele só tende a se valorizar. E, lamentavelmente, aqui no Brasil, por que eu não aplico em Bitcoin? Porque aqui a coisa é complicada. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, você já pode aplicar em Bitcoin no seu banco de É o que você preferência. falou, tem muito mais resguardo, né? Seria como Falta um se. FGC pro Bitcoin, digamos assim. Quer dizer, como se fosse aqui, você no Itaú, você, em vez de aplicar em CDB, você aplicaria em Bitcoin Sim, sim, sim. com a garantia da Não, é porque é o que eu falo, por aqui, pro público razoavelmente leigo, que é o meu caso, ainda é uma coisa obscura. Pra mim é papo de hacker coreano, sei lá, coisa de russo. Não, não. Ela é Entendeu? E não é, cotada. né? O que a gente tá conversando, não é. Mas pra quem é leigo, é uma coisa distante pra mim. Eu falei, eu não me meteria com isso, não. Mas até você, que é uma pessoa que entende, também tem seus receios. Então, quer Sim, dizer. aqui no Brasil não, mas se eu É. tivesse podendo investir no meu próprio banco, com as garantias, as coisas, Aham. eu faria, porque a tendência do Bitcoin é só se valorizar. Sim. Cada dia que passa, ele vai ficar cada vez mais raro, até que
Não se tem. Novos bitcoins circulando, e aí a procura vai ficar cada vez maior e a tendência é cada vez, né, ficar mais valorizado. Portanto, mesmo talvez que não seja um investimento para você ficar anos e anos e anos, mas assim, no médio prazo, por exemplo, num momento como esse, seria interessante, né? Porque nós aqui no Brasil estamos com pouquíssimas opções de investimentos assim que dê um rendimento bom, né? Sim, tá terrível, né? Eu tenho ouvido o pessoal conversar, tá um momento tenebroso para isso. Tá um pega para capar, né? E por fim, o Steve Bannon. Steve Bannon, o que a gente tá falando, ele pagou, né? 5 milhões, você falou, e saiu. Ele pagou parte, provavelmente 5 milhões de dólares. Assim como eu sou contra a reeleição, eu acho que crimes de corrupção, crimes financeiros, enfim, devia ser proibido pagar a fiança, porque você está sendo punido por desvio de dinheiro. E é um dinheiro que está em algum lugar ali. Aí você vai lá e você pode pagar. Aí o cara vem com milhões e paga. Quer dizer, não é paradoxal? Você está punindo o cara por ter desviado dinheiro e ele provavelmente faça uso desse dinheiro para pagar para ele estar livre. Me parece estranho. Essa é a primeira consideração que eu faço. Mas isso é da cultura americana. Exatamente. Mas aqui também tem. Até acusado de assassinato pode sair pagando fiança. Não, claro, mas você entende o que eu tô falando? Justo, o assassinato, para mim, é mais bem paga a fiança do que o cara que desviou dinheiro. Porque ele tá usando o dinheiro pelo qual ele tá sendo preso para pagar a liberdade dele. Essa é a loucura da coisa. Não, mas veja bem, o Bannon, particularmente, tem outros dois, se não me engano, envolvidos, dois ratinhos menores, que desviaram. Agora, o Bannon desviou algo em torno de $1 milhão. Portanto, se ele está pagando uma fiança de 5 milhões, dá para instituir. Não, tudo bem, eu entendi. E ainda, né? Agora, ele não pagou ainda totalmente os 5 milhões, porque também 5 milhões não é assim, vender pipoca na esquina e dou 5 milhões, né? Ou tenho 5 milhões de dólares em dinheiro vivo no banco, por exemplo. Né? Então, uma parte, provavelmente, o juiz determinou um prazo para que ele complete. Né? Se ele não completar, eles vão craular e pegam ele de novo, né? Mas eu não vi repercussão. O que estão falando aqui, o Eduardo Bolsonaro, que é um apaixonado por ele? Silêncio. Nada. O Trump se limitou a dizer que faz muito tempo que ele não conversa com o Mr. Bannon e que ele lamenta tudo isso. Mas que ele achou um pouco excessivo, ele não falou uma coisa assim? Sim, que acabou que ele achou tudo isso um pouco demais. Sim, é porque não foi ele que pagou lá o dinheirinho para fazer o muro. Que absurdo. É o fim da picada. Por outro lado, eu acho que quem pagou por esse muro tem mais que se dar mal, sabe assim? Tá certo ele. Pois é aquela história, ladrão que rouba ladrão. Exato. Vagabundo que rouba vagabundo, tem anos de perdão, né? Então, você dá dinheiro para construir um muro, para separar um outro povo do seu, é de uma miséria tão grande. Né? Aí, tem até um filme, que eu não me lembro o nome, que começa a dar um inverno glacial nos Estados Unidos, no hemisfério norte, de um modo geral, que ficou impossível habitar. Nova York ficou totalmente congelada. Aí, no final do filme, os países do sul, não só do próprio México, como os países, aceitam a população americana por causa que está inviável viver lá. Então, isso é bem interessante, né? Tomara para eles aprenderem. Aí, quem sabe, o pessoal fica de cima do muro, só que bomba neles lá, né? Dentro do Não, aqui vocês não vêm. E deixa eu te perguntar, você acompanhou a Convenção dos Democratas? O que você achou? Eu fiquei encantado com o discurso do Obama. Eu lembro que você tinha me falado, procure ouvir ele no original. Discurso do Obama é um inglês tão bem falado. Exato, é fácil de entender, é uma clareza, é uma coisa... Né? E a própria Kamala Harris também
me pareceu excelente, gostei muito dela. Nossa Eu até Senhora. fiz um comentário no Instagram, falou, sinto falta. Tudo bem que eles estivessem lendo, mas o Sim. preparo dessa gente, não tem fale para mim um político que tenha essa paixão aqui, que passe essa coisa, que você fala, bicho, olha isso, esse preparo, esse discurso bem falado, que você vê que tem um conteúdo, tem uma coisa, não é aquele... Quer dizer, depois eu vou te mandar a propaganda do Bigode, eu vou te mandar, você vai ver que maravilha. O ponto eu recebi na internet, é isso, é o político brasileiro. Então, moral da história, eu sinto falta disso aqui, cara, que coisa gostosa que é ver os grandes políticos de lá, a gente não tem isso aqui. Não, um político que é capaz de fazer um discurso que emociona as pessoas, Exatamente, que exatamente. escutam, né? Que Uhum. comove, que toca naquilo que as pessoas acreditam, nos princípios Sim. das pessoas, nos fundamentos, etc. e tal, né? Então, eu prevejo que vai ser uma campanha muito interessante, porque dessa Sim. vez parece Eles que estão vindo com força, não foi aquela eles estão. bobagem que foi da última Não, vez. e também nós tivemos aí os 4 anos de trevas, né? Então, para muita gente ali, até teve uma criança que leu uma mensagem no início se não me engano, foi de ontem, ou de anteontem, Uhum. que leu uma carta para o Trump, né, dizendo que o pai dela, a mãe dela, que era imigrante, né, pelo visto o pai casou com a mãe, que era imigrante, né? Sim. E a menina nasceu nos Estados Unidos, né? Então ela é cidadã. E acabou que a mãe dela foi expulsa. Então ela disse que o pai Não, essa política de separar, né, famílias. porque o pai dela tinha votado nele e que agora ele está tão triste, coisa que ele falou que não vota mais. E isso eu acho que é um símbolo de muita Sim. gente que entendeu É aquela que entidade chamada bolsonarista arrependido, que tem muito por aí. O camarada que votou no sentimento anti-PT, legítimo, volto a dizer, e que com meia hora de governo viu a cilada que entrou. E tá arrependido e não vai votar nesse cara de novo de jeito nenhum. Isso tem de pois monte é. por aí. E Espero que aqui haja lá também. com relação ao Bannon, não há comentários de qualquer espécie, seja do Bananinha, seja Uhum. do presidente, né? E acho que nem o Olavo de Carvalho se manifestou, segundo consta. Né? Por quê? Porque provavelmente o próprio Trump já deve ter mandado um recado para o povo dele aqui, assim, ó, não mexe que fede. É isso. É melhor não A comentar situação tá encrencada. e lá o negócio não é. Não estou dizendo que tudo é perfeito lá, mas nesses aspectos jurídicos, né, e de É cumprimento um de lei, pouco menos escrachado que aqui. eles não teriam feito essa acusação sem uma base muito. Sim. Portanto, Não, eu e assim, pretendo. existe um pouco mais de brio, uma situação Flávio Bolsonaro, Queiroz, eu acho inviável lá, por exemplo. Uma coisa chegar num patamar Não, de absurdo que chegou e não aconteceu nada. O cara continua senador, o outro que está em casa e o presidente não toca no assunto, como se não fosse com ele, a não, mulher dele. a Globo anunciou esses dias aí, né, a descoberta de depósitos lá na conta Sim, coisas assim, não, é da, escrachado. É o assim, da, só não vê quem quer. O da cara, você não franquia da pega. Copenhagen, né? Vários depósitos, tem dinheiro, quer dizer, Não, é o fim do mundo. paciência, e nada acontece, né? Então, isso aqui destrói a credibilidade do cidadão comum na justiça, Uhum, no Ministério Público, né? sim. Embora eu volto a repetir, né? Ruim com eles, pior sem eles. Claro, evidentemente. Então, Mas é aquela coisa, se alguém falasse alguns anos atrás que o Lula seria preso, eu já falo, imagina, nunca, nunca, nunca. Foi, tá aí, acabou, né? O Lula é algo a ser varrido quase, por enquanto tem sido. é, Então, eu hoje acho difícil mas eu começo a acreditar mais que essa gente vai ser exemplarmente punida, entendeu? Não vai não, ficar eventualmente, impune. talvez. Então, há que se Enquanto eles esperar. estão puxando as cordinhas, né? Uhum. Agora, vem aí o julgamento da suspeição do Moro, né, no Supremo. Agora vamos ver como é que eles vão se É, sair dessa, né? Depois essa história do da Palocci. denúncia do Palocci.
vai ser meio complicado. Mas vamos lá. Mais alguma coisa que você queira falar? É isso, falamos de tudo. Falamos, hoje estouramos bastante. Estouramos, né? Perdão ao ouvinte. Ou não, né? Ou Ou não. não, que bom, espero que gostem. Quem não tem tempo para se informar, esse programa é uma boa. E é uma forma assim mais descontraída, né? É leve, é gostoso, passa rápido. Então a gente agradece aí a vocês que nos acompanharam até aqui, lembrando sempre que o Vida Revista é uma revista em vídeo com vários assuntos, várias playlists que vocês podem consultar lá no YouTube/Vida Revista, tudo junto. E esse programa é para provocar, vai ao ar sempre às sextas-feiras, por volta das 19 horas, tá? A gente agradece, pedimos que comentem, que compartilhem e nos acompanhem na semana que vem. Bye, bye. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, Sérgio. Valeu.